Lá vem a professora com o Peladão de Maringá. O monumento ao desbravador foi construído em 1972, na gestão do prefeito Dr. Adriano José Valente. O apelido Peladão foi dado pela população de Maringá pelo fato da escultura representar um homem nu. Essa escultura mede 7,10 metros de altura, pesa 980 quilos e foi feita com fios de aço recobertos de cobre. Ela fica na Praça 7 de Setembro, na rotatória da Avenida Brasil com a Avenida 19 de Dezembro. O artista que construiu o Peladão foi o Henrique Aragão. O Henrique Aragão era da Paraíba, ele nasceu em Campina Grande, mas veio morar no Paraná na década de 60 e ele se radicou em Ibiporã, próximo a Londrina. Ele morreu aos 84 anos e em 2015. E uma curiosidade, o Henrique Aragão, ele é primo do Didi, do Trapalhão, que se chama Renato Aragão. O local onde o Henrique Aragão trabalhou e morou por toda a sua vida lá em Biporã virou uma espécie de museu, é chamado de Casa das Artes. E nesse local a gente encontra várias esculturas e trabalhos do Henrique Aragão. Ele não era apenas escultor, ele foi também pintor. E ele tinha a seguinte característica: ele fazia uma arte, geralmente arte sacra. Tem trabalhos do Henrique Aragão em todo o Brasil, ele é muito conhecido fora aqui do Paraná. E ele tinha uma característica de misturar materiais. Então ele trabalhava com metal, concreto, misturava madeira com latão. Ele fazia uma arte muito rica e é uma arte moderna, uma arte estilizada. Olha a característica dele, né? Geralmente ele faz as pessoas representadas com olhos muito grandes. Percebam que a imagem da esquerda, o rosto é muito parecido com o rosto do Peladão. E os cabelos, né? Ele vai fazendo faixas de metal para construir os cabelos. Então é uma característica da obra, do trabalho do Henrique Aragão. O Peladão, ele tem uma simbologia. Por que ele representou um homem nu? Esse monumento, então, como o nome indica, ele foi feito em homenagem aos desbravadores, aos pioneiros que aqui chegaram para abrir a cidade. Então, esses homens, eles chegaram sem bens materiais, eles chegaram sem riquezas, eles chegaram apenas com a sua força de trabalho. Então, a nudez vai representar essa pureza, essa pobreza dessas pessoas que não tinham nada. E por que ele está com as mãos para o alto? Porque estão prontos para o trabalho. Olha, chegamos, estamos aqui prontos para o trabalho. E as mãos também, se vocês observarem, elas são muito grandes, elas têm uma desproporção aí em relação ao restante da escultura. Os pés e as mãos são muito grandes. Por quê? Porque representa essa força bruta desse trabalho braçal que esses homens realizaram para abrir a cidade de Maringá. Em relação à mistura de materiais, que era característica então do Henrique Aragão, percebam que a escultura do Peladão ela é feita de metal e do lado esquerdo nós temos essas três estruturas feitas de concreto. Essas estruturas elas representam machados, elas têm um formato que lembra machado, que era um instrumento de trabalho que esses homens usaram para derrubar a mata. Então ele constrói esses três machados estilizados de uma forma, né, uma arte bem moderna, para representar o trabalho então dos pioneiros. E esses machados estilizados foram pintados com as cores da bandeira de Maringá. Só que quando essa escultura foi feita, na década de 70, ela causou muita polêmica pelo fato desse homem estar totalmente nu e pela localização, a praça fica em frente a um colégio de freiras. Então as pessoas
se dividiram porque acharam muito indecoroso, onde já se viu um homem pelado em frente do Colégio das Freiras, isso é uma falta de respeito, e virou uma polêmica na cidade. Teve inclusive passeata em prol do peladão, porque algumas pessoas achavam que a escultura deveria ficar nua e não deveria ser colocado esse ramo de folhas em frente à genitália do peladão. Dizem, inclusive, que teve uma passeata e uma pessoa um político muito conhecido aqui de Maringá, não vou citar o nome, mas é um homem muito alto, na época ele era jovem. Dizem, me contaram, Passarinho Verde me contou, que essa pessoa, esse maringaense, ele desfilou nessa passeata fantasiado de peladão, porque ele era muito compridão, altão como escultura, né? Então ele desfilou, obviamente ele não estava nu, né? Devia estar com uma sunga, creio eu, mas ele representava então a escultura e pediam que a escultura ficasse como foi feita originalmente. Enfim, as pessoas que achavam que a genitália deveria ser coberta venceram aí essa disputa, essa discussão e posteriormente então foi mandado fazer esse ramo de folhas cobrindo a genitália do peladão. Outra polêmica dessa escultura na época, essa praça ela se localiza exatamente onde se divide o que nós chamamos de Maringá Velho, onde começou a cidade, e a nova cidade, né? Essa escultura ela foi colocada então de costas para o Maringá Velho, representando, né, que o passado ficou para trás e que agora viria o futuro, viria a urbanização da cidade. Então tá de costas para o Maringá Velho e de frente para a nova cidade que iria ser urbanizada, construída, enfim, como uma grande cidade. Claro que as pessoas do Maringá Velho ficaram ofendidas, porque onde já se viu o peladão de costas mostrando as nádegas, mostrando a bunda pra gente, né? Então, ficaram muito ofendidos com a escultura, com esse posicionamento do peladão, dando as costas e mostrando as nádegas para o Maringá Velho. Enfim, o Henrique Aragão, ele nunca quis causar polêmica. Ele sempre fazia as suas esculturas tentando simbolizar alguma coisa bacana, diferente, e ele realmente não esperava toda essa polêmica por causa da sua obra, tá certo? Pessoal, se vocês gostaram dessas curiosidades em relação a Maringá, cliquem lá no joinha, se inscrevam no canal para receberem notificações das próximas aulas. Um abraço, que lá vai a professora.